Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina através da TV Tropical, Canal 7. Também para Maringá e região pelo Canal 15. Também falamos para Cianorte e região que nos assiste pelo Canal 46. Para o pessoal de Campo Mourão também, Campo Mourão e região que nos assiste nesse momento pelo Canal 12. E para todo o oeste do estado do Paraná pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. Minha amiga, meu amigo, nesta noite nosso principal assunto é empreendedorismo. Nossa, que palavra difícil, né? Mas é aquela história de você querer fazer a sua própria vida do ponto de vista econômico, financeiro, ter o seu próprio negócio. E nós vamos conversar sobre isso, sobre o tal empreendedorismo, com quem entende do assunto, com o gerente regional do Sebrae aqui em Londrina e região, Everson Feliciano, que é o nosso convidado desta noite. Mas antes de falar de empreendedorismo, quero falar também de uma iniciativa que eu acho muito bonita e que merece todo o nosso respeito e toda a nossa admiração, que é o terceiro dia da caridade dos vicentinos, da Sociedade São Vicente de Paulo, da cidade de Cambé, aqui no caso, mandando convite para a gente, mas tem vicentinos em todo o país, né? Os vicentinos de Cambé fazendo o terceiro dia da caridade, no dia 30 de novembro, tendo em vista aí o Natal de 2014. Então você pode fazer a sua doação de alimentos, brinquedos novos e seminovos, ainda doces, chocolates, refrigerantes, panetone, entre outras coisas que você pode doar para a campanha dos vicentinos. E eles vão montar, com esse material arrecadado, cestas e kits para o Natal das famílias que são assistidas pela Sociedade São Vicente de Paulo, da cidade de Cambé. Eu sei que também, certamente, tem vicentinos na cidade onde você está nos assistindo, né? Eu tenho uma enorme admiração pela Sociedade São Vicente de Paulo, o pessoal que trabalha muito sério, mas muito sério e silenciosamente, diga-se de passagem, em prol de quem mais precisa. Em algumas cidades a questão do alimento é muito forte, em outras a questão do atendimento de roupas, enfim, é todo um trabalho que é feito e também um trabalho de acompanhamento espiritual que eu acredito ser muito, muito importante. No caso aqui de Cambé, se você também está nos assistindo e tem uma ação na sua cidade, por favor, mande para a gente, pode mandar por e-mail para a gente, pode mandar por mensagem de texto, que a gente vai divulgar. No caso dos vicentinos de Cambé, o Dia da Caridade é o dia 30 de novembro, é o Dia da Caridade, e estão recebendo as doações no Ceprusc, que é a sede dos vicentinos de Cambé, na rua Rio Grande do Norte, número 51, bem no centro de Cambé, em frente ali à casa paroquial da paróquia Santo Antônio, da cidade de Cambé. As doações podem ser feitas das 8 da manhã até as 17 horas, no dia 30 de novembro. Para mais informações, você pode também ligar para o código de área 43 3251-6779. 3251-6779 é o telefone dos vicentinos. E essa ação, eu assino embaixo, é um pessoal muito sério, trabalha muito sério em prol da dignidade humana. A realização é do Conselho Central de Cambé, da Sociedade São Vicente de Paulo. Repetindo para você, dia 30 de novembro é o Dia da Caridade. Ah, Luiz César, mas dia 30 eu não vou poder levar a minha contribuição. Então você liga lá e também pode, tem outros pontos de arrecadação também nas igrejas católicas de Cambé e no comércio também, que ficam do dia 22 até o dia 30 de novembro, recebendo as doações de alimentos, brinquedos novos e seminovos, doces, chocolates, refrigerantes, panetones, entre outros bens que você pode doar para o terceiro dia da caridade da Sociedade São Vicente de Paulo de Cambé. Também recebo aqui um convite do vereador Cecílio Araújo, da cidade de Cambé, convidando aqui para a palestra de esclarecimento sobre o Novembro Azul. Eu vou até mostrar o convite aqui, olha só, o convite que vem para a gente, né? Eu estou todo de azul, coincidentemente, e o Cecílio convida para uma palestra sobre prevenção do câncer de próstata com o Dr. Emerson Pereira Gregório, urologista da Rede Municipal de Saúde de Cambé. A palestra acontece no dia 26 de novembro, quarta-feira, às 19h30, na Câmara Municipal de Cambé. Claro, extremamente importante também o trabalho aí do Novembro Azul, que é feito em todo o Paraná,
para que você possa, você que é homem, meu amigo, assim como eu, também possa cuidar da sua saúde, importantíssimo, a prevenção também na saúde do homem. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, mas bem curtinho, e na volta eu vou conversar com o Everson Feliciano, que vai falar para você um pouco sobre o empreendedorismo. Sabe aquela história? O seu tio, né, não estava satisfeito no emprego, foi lá, abriu um comércio, se deu bem, aquele primo que você tem também montou uma fábrica de cabo de vassoura e está indo muito bem, e você fala, poxa vida, será que eu também não tenho essa possibilidade? Segundo dados do próprio Sebrae, 71%, quase 72% dos brasileiros têm vontade de empreender. Quem vai falar sobre isso é o Everson Feliciano, gerente regional do Sebrae, depois do nosso intervalo comercial. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E eu vou falar de um assunto agora que 70%, grosso modo, de nós brasileiros tem vontade. Aí você fala, o que será, né, Luiz César? Pois é, vontade de ter o seu próprio negócio, né? Antigamente falava assim, ó, eu vou trabalhar por conta, né? Vou trabalhar por conta, vou botar um carro na praça. A minha avó era costureira, trabalhava por conta. Hoje as terminologias foram se modernizando e fala-se no tal do empreendedorismo. Para você, minha amiga, assim como eu, que é do século passado, não está muito familiarizado, eu vou perguntar para o Everson Feliciano o que será que é o tal do empreendedorismo. Everson, seja bem-vindo. Uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, na realidade o termo empreendedor, né, que a gente relaciona empreendedor com negócio. Certo. Eu diria assim, até que o Sebrae tem culpa, né, se a gente pode chamar dessa forma, de relacionar essa questão de quem tem um negócio ser empreendedor. Mas o termo empreendedor ele é um pouco anterior ao negócio, né? Certo. E é exatamente isso que você falou, aquelas pessoas que, por vontade própria, por ter uma autoconfiança, ter uma autoestima, querer construir seu próprio futuro, independente do que está acontecendo, buscavam alternativas. Isso nasceu na França, coincidentemente um economista, que cunhou esse termo, entrepreneur, né, empreendedorismo em português, para definir essas pessoas que buscavam alternativas na época num governo, no sistema de governo, de economia, que era um sistema feudal, né? Então nasceu-se esse termo empreendedor. Quem que era um empreendedor? Aquela pessoa que não aceitava viver daquela forma, que buscava uma alternativa, que queria ter seu próprio negócio ou ter sucesso em outra atividade. Então nós dizemos que você pode ser empreendedor em qualquer atividade da tua vida. Você pode ser um médico empreendedor, você pode ser um garçom empreendedor, você pode ser um funcionário público empreendedor, você pode ser um prefeito empreendedor, porque está ligado ao comportamento. No Brasil, daí o Sebrae, utilizando essa terminologia, nós relacionamos as pessoas que têm o desejo de ter um negócio como empreendedor. Então nós trabalhamos muito para fomentar o empreendedorismo, que é exatamente isso, a pessoa que, como você disse, quer trabalhar por conta, quer ter seu próprio negócio. E você comentou, 70%, a gente estava conversando, né, fora do ar até, quer dizer, é o segundo sonho do brasileiro, né? O brasileiro, o primeiro sonho é ter a casa própria, se você na pesquisa que nós temos, o segundo é ter o seu próprio negócio. Por que nós brasileiros, eu falo assim inclusive nessa mesma pesquisa, que os americanos, que vamos colocar assim, entre aspas, é o berço do capitalismo moderno, né, onde a terra das oportunidades, até se falou na época dos anos 1900 de fazer a América, né, até em função
que os americanos têm esse sonho do grande sucesso. E lá pouco mais de 50% dos americanos têm o sonho de ter o seu próprio negócio, de ter a sua própria empresa, enfim, de ser patrão de si mesmo, ou seja, ser empreendedor. E aqui no Brasil, 70%. Nós somos mais arrojados, eles são mais pé no chão. Como que você avalia isso? Bom, na realidade, segundo as pesquisas, o brasileiro é um povo empreendedor, né? A diferença, comparado a outros países, porque daí é feita uma pesquisa mundial para analisar essa questão do empreendedorismo, existem dois tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo de necessidade e o empreendedorismo de oportunidade. Então, no Brasil, até poucos anos atrás, o que se tinha muito era um empreendedorismo por necessidade. Por falta de opções, você era obrigado a montar um negócio. Não tinha emprego, aí tinha que se virar. Isso tinha que se virar. É a chamada viração. Exatamente, tinha que se virar, tinha filho, né, família para cuidar, filho para tratar, então você era empurrado para montar o seu próprio negócio. Isso, nós atendemos muitas pessoas ainda assim, mas esse é um tipo de empreendedorismo que assim, corre um risco muito grande, né? Porque você é empurrado por uma atividade, então você não tem tempo de planejar, você não tem tempo do negócio maturar para te dar retorno, né? Ter uma maturidade suficiente para você ter uma lucratividade que mantenha o negócio funcionando. Nos últimos anos, quando eu digo nos últimos anos, estou falando dos últimos 15, 20 anos, o que cresceu muito no Brasil, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, isso há 100 anos atrás, 150 anos atrás, nós estamos vivendo nos últimos 20 anos, que é o que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade. Não que não existia aqui, mas ele era menor do que o que nós tínhamos no passado. Então hoje nós temos muitas pessoas que procuram o Sebrae, procuram as instituições que trabalham com empreendedorismo, buscando o empreendedorismo por oportunidade. É mais ou menos assim, você vai viajar, por exemplo, e em outra cidade você identifica alguma coisa que não tem na tua cidade. E aí você volta para cá, começa a pesquisar, analisar o mercado. E aí, poxa, sabe que essa atividade cabe na minha cidade? Aquela franquia de sorvete poderia abrir uma loja e dar certo. Exatamente. Só que normalmente as pessoas que trabalham para o empreendedorismo de oportunidade, ela tem um tempo maior, porque ou ela já está empregada, ou ela tem um certo capital, ou ela pode dividir o tempo dela. Então, ele tem um tempo que é um tempo para o negócio se tornar viável, que normalmente é em torno de 1 ano a 2 anos, né? Por isso que nossas pesquisas também medem a taxa de sucesso no corte de 2 anos, porque é um indicador mundial de taxa de sucesso, né? Até algum tempo atrás, falava-se que de cada 10 empresas que nasciam no Brasil, uma parcela expressiva morria, fechava as portas antes de 2 anos. Essa realidade mudou, está um pouquinho mais profissional? Mudou radicalmente, né? Há 20 anos atrás, essa taxa era de 20%, taxa de sucesso. Então, cada 10, 8 fechavam antes de completar 2 anos. Exatamente por aquilo que nós estávamos comentando. Necessidade, você acabava entrando num negócio sem muita capacidade, sem muita informação, e tinha que, né, fazer retiradas para sobreviver daquele negócio, e às vezes não era viável. Hoje, inverteu totalmente, praticamente 80% tem sucesso. Então, de cada 10, 8 empresas passam dos 2 anos, que é o período mais crítico de sustentabilidade para o negócio. Isso também porque, na verdade, nós apanhamos muito, né? Nos anos 80, particularmente, nos anos 90, que houve uma dificuldade muito séria na questão da economia no país. Muita gente empreendeu e muita gente quebrou. Isso serviu, de uma maneira geral, para que o nosso público, o nosso povo, tenha mais cuidado ao fazer o empreendimento? São vários fatores, né? Sem dúvida nenhuma, essa questão da economia teve um aprendizado lá atrás. A própria estabilidade da economia gerou uma condição melhor para você empreender, né? Então, viver naquele ambiente de alta inflação, de insegurança, você tomar um empréstimo, conseguir um financiamento, não saber quanto você iria pagar. Hoje isso mudou radicalmente, a economia mais estabilizada, existe uma abundância de crédito, ainda que seja caro e às vezes difícil de conseguir, mas a gente avançou muito nessa questão da oferta de crédito para quem quer empreender. Tem muito que avançar, mas comparado ao que era, melhorou muito, né? A outra situação é a própria questão educacional, né? Hoje as pessoas que empreendem, queiram ou não queiram, mas elas têm uma condição educacional melhor, né? Ou ela tem um curso técnico, ou ela tem uma faculdade, ou ela tem um ensino médio. Isso ajuda bastante porque normalmente você é empreendedor baseado num conhecimento técnico, mas você também tem que se preparar na questão do gerenciamento do teu negócio, né? Então, às vezes, na época, por exemplo, você tinha bons marceneiros, mas que não sabiam gerenciar a sua marcenaria, a sua empresa. Hoje você tem bons marceneiros, mas com conhecimento educacional que permite também você gerenciar o seu negócio, né? Até porque você deu um exemplo muito claro, né? Muitas vezes a pessoa sabe fazer o produto, né?
ou porque aprendeu em uma determinada fábrica e de lá já trouxe o seu conhecimento, ou o pai passou ou aprendeu de uma certa maneira, mas não sabe formar preço, não sabe fazer aí um marketing do produto, tem dificuldade no relacionamento com o cliente, não gosta muitas vezes de fazer o atendimento de cliente. O Sebrae acaba também ajudando um pouco isso? Sim, aliás, esse é praticamente todo o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é preparar as empresas. Na verdade, nossa missão é fazer com que os negócios existentes eles sejam sustentáveis, ou seja, ajudar nessa questão do gerenciamento e também fomentar o empreendedorismo saudável. Basicamente, nossa missão é essa, né? Ajudar quem quer montar um negócio para que ele nasça saudável. A gente não quer que você monte uma empresa e daqui 2 anos, daqui 6 meses ela feche. Então, a gente faz todo um trabalho de planejamento, de análise, de plano de negócio, de orientação, para que a tua atividade empresarial ela tenha sucesso. E para que você, depois que você montou a empresa, a gente dá toda essa assessoria, todo esse acompanhamento. Questão de planejamento estratégico, a questão de marketing, a questão da escolha do ponto. Por exemplo, vai montar uma loja comercial, a escolha do ponto é fundamental. Dependendo da atividade, ela representa 40% do faturamento. Você que é do meio de comunicação sabe como é difícil você atrair clientes depois para a tua empresa. A escolha do ponto, em alguns setores, alguns segmentos, representa 40%. Escolheu errado? Imagina o esforço que você vai ter que fazer para suprir essa deficiência. Isso nós ajudamos. Você gerenciar a parte financeira, sabendo se está tendo lucro, se está tendo rentabilidade, qual a necessidade de capital de giro. São coisas, diria assim, básicas, né? Mas que o marceneiro não tem que saber disso, né? Ele não consegue saber disso, ele não foi preparado para isso. Mas é necessário a hora que você monta um negócio. E estamos falando do marceneiro, mas isso vale para um engenheiro que vai montar uma construtora, isso vale para um médico que vai montar um laboratório, isso vale para qualquer atividade empresarial, né? O pessoal que está nos assistindo em casa, Everson, pode estar se perguntando assim, vocês estão falando de empreendedorismo, e empreendedorismo é uma coisa grande, né? O pessoal que compra uma franquia de 100 mil, 200 mil, 300 mil e coloca uma loja, ou então monta uma empresa. No meu tempo que eu era mais moleque, já faz algum tempo isso, empreendedor também era aquele que comprava uma van, né? E de repente, até porque as crianças do seu bairro não tinham como ir para a escola mais longe, ele acabava comprando uma van, ou uma Kombi na época, que começou-se com as Kombis, né? Para levar as crianças para a escola. E dali ele começava a ter uma empresa, ainda que informal, muitas vezes, de transporte de alunos. Essa diferenciação, ela ainda persiste no cenário nacional. Uma pequena iniciativa que às vezes é dentro do chamado fundo de quintal. Eu gostava muito desse termo, da indústria do fundo de quintal. Até trabalhei no programa nosso, que foi um programa dos anos 80 do governo do Paraná, que dava apoio justamente para as empresas de fundo de quintal. Essa iniciativa de fundo de quintal, ela ainda persiste e ela coexiste com essa nova face do empreendedorismo, que são as franquias, o pessoal que trabalha já olhando mais os custos, ou seja, já um pouquinho mais preparado. Ainda existe ou o fundo de quintal não existe mais? Não, existe. Continua existindo, ainda é muito forte, né? É claro que, né, aquilo que eu comentei, vem melhorando, né, gradativamente você vai inserindo outros conceitos, a questão educacional vem fazendo com que isso avance. Mas existe ainda muitas empresas de fundo de quintal, algumas informais, a gente pode até comentar depois algumas coisas sobre isso. Mas o importante, assim, para o Sebrae, o empreendedor é qualquer pessoa. Para nós não importa se a pessoa tem 30 milhões, 40 milhões para investir no negócio, como às vezes nós somos procurados. Ou se a pessoa vai montar um carrinho de cachorro-quente, que também é um empreendedor. E também tem que ter a lógica de pensar como um negócio. E qualquer pode ter atividade. Tanto sucesso quanto o outro. Exatamente. Proporcionalmente falando, evidentemente. Exatamente. E tem que ser tratado como um negócio. Para nós, por exemplo, um produtor rural, ele tem que encarar a sua atividade como produtor rural como uma empresa. Ele tem que gerenciar a sua propriedade rural, tanto que nós atendemos o produtor rural como um pequeno negócio. Nós temos vários programas internos dentro do Sebrae para ajudar o produtor rural na questão de gestão, não na questão técnica, que não é o nosso negócio, né? E isso, em nenhuma outra atividade a gente entra na parte técnica. A missão do Sebrae é atender a questão do gerenciamento, da gestão. Mas, voltando na questão do informal, o que mudou assim, no país nesses últimos anos são as questões legais, né? Então, por exemplo, a legislação. Isso facilitou muito. Então, antigamente você tinha muita informalidade, como ainda tem uma parte, né? Mas porque você tinha muita dificuldade para se formalizar. Então, hoje, micro e pequena empresa já existe uma facilidade e se criou uma terceira categoria, que é o famoso empreendedor individual, né? Então, você está começando um negócio,
o teu faturamento é pequeno, às vezes é você mesmo, o teu negócio é só você e no máximo um empregado, você pode montar uma empresa com CNPJ, ter acesso a crédito, montar uma conta no banco, ter pode ter uma maquininha de cartão de crédito, chama-se empreendedor individual, que é quem fatura até R$60 mil por ano. Então isso vem diminuindo a informalidade em função disso. No país, de 2007, 2008 para cá, já abriram 4,5 milhões de negócios nessa categoria, somente nessa categoria. E olha só, né, minha amiga, você que faz aquele pão gostoso caseiro, que eu sei que você faz, aquela bolachinha deliciosa, e vende na vizinhança, pega às vezes seu carro, seu marido, né, coloca no carro e vai vender o seu pão. Você não sabia que você era empreendedora, né? Pois é verdade. Para esse pessoal que está em casa, eu sei, é claro, quem tem um pouco mais de estudo, de formação, de qualificação, acaba procurando os caminhos de orientação. Mas para quem está em casa e que muitas vezes ainda não se apercebeu que tem essas ferramentas, o Sebrae tem pontos de atendimento nas cidades? Como que pode ser feito para buscar esse atendimento? Nós temos os nossos escritórios em algumas cidades, né? Londrina é uma delas, né? Eu sou de Londrina, então nós temos Londrina, mas Apucarana, Cornélio, Arapongas, nós temos alguns lugares que nós temos escritórios próprios. E nós temos uma outra rede aí formada por parceiros, que são os famosos pontos de atendimento, normalmente com uma associação comercial, com uma prefeitura, com um sindicato. E para o empreendedor individual, uma novidade é que as prefeituras têm montado salas do empreendedor. Isso já no estado do Paraná, mais ou menos aproximadamente 90 municípios já montaram salas do empreendedor, que é um espaço exclusivo para atender o empreendedor individual. Aliás, você inaugurou esses dias uma em Cambé. Exatamente. Inauguramos. Cambé é uma referência, porque ela tem um ponto de atendimento, né, em parceria com a prefeitura e com a ação comercial. O sucesso está sendo tão grande que os parceiros, principalmente a prefeitura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Fazenda do município, perceberam a necessidade de criar um segundo ponto exclusivo para atender o empreendedor individual, para facilitar a abertura de quem quer formalizar seu negócio. Então, quer dizer, quem está em casa nos assistindo pode procurar suas prefeituras, os pontos de atendimento do Sebrae, pode procurar também o Sebrae pela internet. Sim, vai ter atendimento. Sem dúvida. Nosso site é www.sebraepr.com.br. Você pode entrar ali, você já tem vários atendimentos no nosso portal, você pode fazer consultoria online e você pode também solicitar, olha, qual que é a unidade mais próxima que nós podemos receber atendimento. Nós temos vários projetos também, programas que nós vamos até a empresa. Por exemplo, se me permite citar um, chama-se claro. Negócio a Negócio. Nós atendemos por ano no estado do Paraná mais ou menos umas 40 mil empresas, 40 mil CNPJs, sem custo nenhum. Nós vamos até a empresa. É um atendimento básico, óbvio, né? São 3 atendimentos, mas nesse atendimento nós fazemos um diagnóstico, uma avaliação inicial da empresa, montamos um plano de ação e depois fazemos um monitoramento. Então é o básico que a gente chama de assim, da inclusão empresarial, para que essa pessoa tenha consciência de que ele precisa gerenciar bem o seu negócio e ele precisa procurar ajuda. Se for no Sebrae, que ótimo, mas também ele procure ajuda na associação comercial, no seu sindicato, na prefeitura, no seu contador. Quer dizer, aí o que nós queremos é que a pessoa busque conhecimento. Pode ser no Sebrae ou na rede de vários parceiros que existem. Importante que tenha sucesso, né? Exatamente. O nosso foco é esse. A gente sempre diz internamente que nós gostaríamos que não existisse mais micro e pequena empresa, né? Numa utopia, assim, olha, nós queríamos que todo mundo fosse média e grande empresa e o Sebrae não precisasse mais existir. Porque o nosso foco é esse, é que a pessoa tenha sucesso e até não precise mais do Sebrae, né? Em um minuto, para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer demais a presença do Everson Feliciano, gerente regional do Sebrae aqui em Londrina. Everson, em um minuto, vale a pena empreender? Vale a pena empreender, é uma alternativa. E mais do que isso, nós precisamos incentivar os jovens a pensar nessa alternativa e a facilitar a vida de quem quer empreender. Eu acho que esse é o desafio. Tá certo. Obrigado pela presença, uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos com mais informação. Um minutinho só, eu já volto. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4.
Estamos de volta com o Pauta em Debate. Vamos terminar o programa daqui a pouquinho, minha amiga. Eu quero só mostrar para você o caderno Vida Pública do jornal Gazeta do Povo, desta quinta-feira, dia 20 de novembro. Ele traz aqui uma manchete que, aliás, a Gazeta já faz uma semana mais ou menos, só fala da chamada Operação Lava Jato, que é aquela uma que você tem acompanhado pela televisão e também na internet, nos jornais, sobre o escândalo na Petrobras, né, que envolve aí o doleiro de Londrina, Alberto Youssef, o ex-diretor Paulo Roberto, enfim, toda aquela situação que você já conhece. E a Gazeta traz aqui uma lista de parlamentares eleitos, essas bolinhas todas que você está vendo aqui, ó, são nomes de deputados federais e estaduais que foram eleitos pelo estado do Paraná e que receberam doações das empresas que estão sendo investigadas, empreiteiras e construtoras, particularmente, investigadas na Operação Lava Jato. Então, qual é o link que o jornal faz? Vários parlamentares receberam doação para a sua campanha de empresas que estão sendo investigadas na Operação Lava Jato, inclusive diretores de algumas delas já foram presos, outros já fizeram delação premiada, outros já, inclusive, estão falando aí de devolver dinheiro, e alguns parlamentares receberam esse dinheiro. É ilegal? Absolutamente não. É totalmente legal. Podem receber o dinheiro, a empresa pode fazer a doação sem nenhum problema. Mas levanta uma discussão, que é aquela discussão da reforma política. Até que ponto é legal, mas até que ponto é moral um deputado estadual ou um deputado federal receber dinheiro de uma construtora que presta serviço para a Petrobras ou para outras estruturas de governo e que está sendo investigada por ter envolvimento no escândalo da Petrobras? Essa resposta, é claro, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua avaliação, mas certamente é uma pimenta a mais na discussão da reforma política. Bom seria se dentro da reforma, as empresas que prestam serviços aos governos, municipal, estadual e federal, fossem proibidas de fazer doações em campanha. É simples, né? Então, se você tem um contrato com o governo, não pode fazer doação, nem ela, nem as suas coligadas. Faria com que o sistema fosse um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais transparente. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sintonia. A gente agradece de coração e eu desejo que Deus dê uma ótima noite para você e um excelente dia amanhã. Tudo de bom. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.